E nem foi fácil chegar aqui. Eu nunca vi uma coisa dessa. No GPS falava vira à direita, depois à esquerda. E a gente virava o carro direita, esquerda. Aí quando virava de esquerda, direita, ele segue em frente, esquerda, direita. Direita, esquerda. Sei que nós fomos para lá dentro do... E ali um homem lá que Deus tocou nele e ele veio, a sua companheira, falou, ó, eu sou drogado, mas vou te explicar o que é que você quer. Eu falei, Jesus, me toca o teu sangue. Eu falei, eu quero chegar na igreja da pastora, da missionária Marlúcia e do pastor Marlon. Por aqui eu não conheço essa igreja não. Mas paramos ali num ponto de van e o Senhor tocou em um dos motoristas que já estava largando lá o trabalho e ele veio nos trazer até aqui e nós viemos seguindo ele. Mas nós rodamos tanto que eu falei, eu chego em casa e não chego na igreja. E eu já não conheço aqui direito, né? Então pensei, estou perdido aqui nesse deserto, nesse vale. A fama não é boa, irmão? E quando a gente se perde, não é pior. Aí você vê coisa onde nem existe. Né? Você olha para a mata, você vê coisa. É uma moitinha, mas você já viu alguém explodindo. É um galho, você já viu uma arma apontada. É terrível, né? Mas, porque no lugar que a gente congrega, a gente é conhecido por todo mundo. Então, os meninos lá, eles respeitam, eles pedem oração, a gente passa por eles, esconde a arma. Benção pura. Mas quando a gente vem para um lugar que a gente não conhece, a gente é turista, né? E fica estranho. Mas graças a Deus estamos aqui. Quero parabenizar as irmãs por esse aniversário dessa igreja. É da igreja, né, pastor? Das irmãs da igreja? Então, parabenizar a igreja, parabenizar as irmãs. Quero agradecer ao pastor Bruno, ao pastor Marlon, a missionária Marlúcia, que me concedeu essa oportunidade, a missionária Angélica, que muito tempo a gente não se viu, as irmãs aqui também. Trago um abraço de todas as irmãs lá da nossa igreja, amém? E quero que você abra a sua Bíblia aí no livro de Ruth. Peleja, irmão, peleja. Mas Deus vai nos orientar, amém? Deus vai nos orientar. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou levantar aqui um pouquinho a Bíblia, porque minha vista aqui só uma graça. E vamos ler, o versículo que foi me dado para ler foi do verso 16 ao 22. Não é isso, irmão? 16 ao 22. Mas, irmãos, eu gostaria de ler, para quem não conhece a palavra, esse livro, ainda não conseguiu ler esse livro todo. Eu queria ler a partir do versículo 1, para a gente acompanhar a história. E o tema dentro desse texto é mulheres que temem a Deus, né? E eu fiquei ali falando, Jesus, me dá direção aqui para esse tema aqui dentro desse livro. Mas o Senhor é bom. O Senhor é bom, né? Então vamos ler. Pega a sua Bíblia aí. Quem não tem Bíblia, leva, ajuda o teu irmão que está do lado, que não tem uma Bíblia, talvez, para ele estar acompanhando a lição. E se você não tiver e nem sabe ler, né? Porque tem gente que não sabe ainda. Ouve, porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então eu não sei ler, irmão, mas se você ouvir, você vai aprender. E você vai guardar. E às vezes quem ouve só sem ler, não sabe ler, ele aprende mais do que aquele que lê. Porque ele fica com uma atenção tão grande que ele consegue aprender mais. Então você ouve aí, por favor. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, quem que julgava, irmão? Mas nós não estamos no livro de Ruth? Sim, né? Mas isso sucedeu
que nos dias em que os juízes julgavam, a gente vê que anterior a esse livro aqui é o livro de Juízes, é um livro que existe. Houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus filhos. Em outra versão, esse versículo aqui diz que eles saíram a peregrinar por um tempo. Por um tempo. Quem sai por um tempo é porque ele pensa em voltar. Ele não sai para permanecer, sai por um tempo. Em outra versão, se você buscar, você vai encontrar isso. Por um tempo. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus filhos Malom e Quilion, Efrateu, de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Vieram de Belém de Judá e ficaram ali. Quero que vocês prestem atenção. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, que ficou com ela, os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. Ficaram ali quase. Não ouvi. Mas não era para ir ali rapidinho e voltar logo? Mas ficaram 10 anos. 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou aos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela. E indo elas a caminho, não foi nada feito lá em Moabe, estava a caminho já estavam na estrada. Indo elas a caminho para voltarem para a terra de Judá, no meio do caminho, Noemi parou e disse às suas 2 noras: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com o falecido e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as, ela levantaram a voz e choraram. As 3 choraram. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Por enquanto está falando as 2, né? Porém Noemi disse: tornai minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre mais filho para que vos fosse por marido? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda que eu dissesse tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos, esperá-los-eis até que viessem a ser grandes? Deter-vos-eis por eles sem tomar de marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesma, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz, tornaram a chorar. As 2 choraram. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela, pelo que disse: eis que voltou tua cunhada. Orfa já tinha dado as costas, tinha ido embora. Voltou ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também, pois a tua cunhada. Disse, porém, Ruth:
não me inste para que te deis e me afaste de ti. Porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. E o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Outra versão diz: o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, se outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Juramento, né, irmão? Juramento. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Noemi viu que ela já estava decidida, então vamos embora. Assim, pois, foram-se ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E dizia: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Porque, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a Moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe. E chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. Glória a Deus. Você pode tomar o teu assento, glorificando a Deus. É um livro pequeno, simples, mas é um livro que às vezes as pessoas não leram ainda. Por isso eu fiz questão de pegar aqui desde o início, para a gente poder falar um pouco dessa história. Nós começamos a dizer que houve um homem que, através de uma fome, Belém estava passando por um processo, por uma crise, e esse homem chamado Elimeleque, o nome desse homem significa: o Senhor é o meu rei. Em outras traduções diz: o Senhor é o meu Deus. Esse homem pega a sua esposa e pega os seus filhos e resolve sair da cidade de Belém, da cidade de Jael, e sai a peregrinar. Como eu disse em outras versões, por um tempo ele pensou em passar, só para passar aquela crise. Diz os historiadores que esse homem era um homem que tinha uma certa verba, uma certa quantia. Ele era um homem de vida estável, mas Belém estava passando uma crise. Eu falei outrora que também isso aconteceu no período dos juízes. Uns dizem que foi no período de Eude, outros dizem que foi no período de Gideão, que a gente conhece a história. Quero dizer que a terra ela estava sendo devastada. Havia fome ali na terra. Belém quer dizer casa do pão, ou celeiro. E agora se tem a notícia de que a casa do pão era uma propaganda enganosa. A casa do pão, o celeiro, estava vazio, agora já não dava mais pão ali. E nós sabemos que na época dos juízes, o povo, quando clamava a Deus, Deus levantava um juiz que era obediente e temente a Deus. Aí o povo vencia as batalhas e seguia aquele juiz. Era bem sucedido. Mas morrendo aquele juiz, o povo ficava sem liderança. E quando o povo está sem liderança,
que foi o que aconteceu aqui nessa época de Elimeleque, o povo fica perdido. O povo sem liderança, ele não sabe se vai para a direita ou para a esquerda. O povo sem liderança, o povo não tem um líder para consultar, para falar, para resolver certos problemas. Mas, se nós trouxermos para o dia de hoje, esse lugar aqui é um Belém, a casa do pão, a igreja. Tem o pastor Bruno, que é o pastor presidente, e tem o pastor Marlon, que é o pastor local. As pessoas têm problemas, vêm ao pastor Marlon. Acho que são daqui, né? Mas quando Moisés, ele dividiu e levantou pessoas para ajudar, Moisés disse assim, esse foi o conselho que o sogro dele deu para ele, né? Tu tá cansado, Moisés. Tu não vai aguentar. Então levanta pessoas, homens para te ajudar. Levanta líderes. E aqueles casos mais difíceis, esse tu traz para mim. Mas aqueles casos que tu puder resolver, você resolve aí. Vocês resolvem. Tem liderança para casos grandes e casos menores. Mas quando não há liderança nenhuma, o povo faz o que quer. O povo toma o caminho que quer. Quando tem liderança, é diferente. E o povo dessa época aqui de Juízes, eles pareciam que gostavam de viver debaixo de rédea, para andar certo com Deus. E nesse momento não tinha liderança, então nós não vamos encontrar Elimeleque pedindo direção de Deus, pedindo autorização de Deus. Ele fazia parte de um pequeno remanescente que estava ali em Belém, sofrendo, como Gideão, por exemplo. Gideão não fugiu, ele deu o seu jeito de malar o trigo no lagar, mas ficou lá. Ficou lá. Agora, tem pessoas que diante da crise, faz assim que nem Elimeleque. Você não vê ele falando com Deus, orando a Deus, pedindo a Deus, para Deus dar uma direção, se ele devia sair, para onde sair, o que fazer. Ele ainda tinha uma provisão, ele olhou para a família e pensou, eu vou sair daqui com a minha família e vou viver com a minha família, e escolheu a terra de Moabe. Quando nós não pedimos direção a Deus para tomar determinadas diretrizes ou determinada atitude, nós mostramos falta de temor. Porque o apóstolo Paulo disse, vivo, o Senhor vive em mim. Não mais eu vivo, mas o Senhor vive em mim. Quando nós falamos isso, que nós somos servos, o servo não manda no seu Senhor, o servo não faz o que quer, o servo não vai para um lado e para o outro quando quer. O servo, ele não toma direção, não, ele pede a Deus que direcione os seus caminhos. E a gente não vê. Então vamos falar de temor aqui, vamos começar com Elimeleque. Não pediu direção, e quando não pede direção, está sem temor de Deus. Eu sou crente, Jesus está comigo, Jesus é o dono da minha vida, mas na hora que eu tomar atitude, Jesus fica aqui, porque eu já te perguntei hoje, tu não respondeu. Fui para a madrugada, tu também não respondeu. Aí de manhã eu orei de novo, tu também não respondeu nada. Aí eu acho que esse teu silêncio é sinal para eu ir. É sinal para eu tomar essa atitude. E quebra a cara. Porque nem sempre o silêncio de Deus é para você fazer alguma coisa ou tomar atitude.
Nem sempre. Se fosse assim, irmão, o que seria de Elias? Orou uma vez, não apareceu nada, sinal nenhum. Orou 2, orou 3, orou 4, orou 5. E vai olhar, e o moço ia olhar e nada. Não tem nada, meu Senhor. Era para ele desistir, e era para ele dizer, quer saber? Se não tem nada é porque Deus não deu sinal nenhum, é porque Deus não está no negócio. Mas ele perseverou em perguntar a Deus. Porque ele perguntou a quem tinha resposta para ele. Glória a Deus. Eu não vou sair daqui desse joelho enquanto Deus não me der um sinal, uma resposta. E bastou uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem para ele entender que aquilo era o sinal de Deus. Crente ligado não precisa de muita coisa não, irmãos. Um pequeno sinal você entende, é Deus no negócio. Mas cuidado para não sair sem a direção, sem temor. E o homem sai. Agora, irmão, sabe o que é que o homem faz? Saiu. Saiu e resolveu peregrinar. Peregrinar onde? Nos campos de Moabe. E quem era os moabitas? Moabe era uma terra idólatra. Moabe descende da filha de Ló. O filho que nasceu de Ló com a sua filha, a filha mais velha de Ló, coabitou com ele, e dali nasceu Moabe. E criou-se essa tribo. Por esse incesto, essa tribo era amaldiçoada. Então ele foi para um lugar amaldiçoado, ele foi para um lugar idólatra, e lá ele plantou a sua família. Por um tempo, vou ficar aqui um pouquinho, daqui a pouco eu vou embora, volto para Belém. Só deixar a poeira baixar. O vento lá naquele lugar está grande, está forte, então eu vou para ali. Não estou pensando em ficar não, que eu sei meu chamado. Glória a Deus. Sou belemita, eu sei meu chamado. Mas quando a poeira baixar, eu volto. Cuidado com a saída sem direção. Cuidado com essa fuga. Porque nem sempre, na hora da crise, é hora de fugir. Nem sempre você precisa fugir. Diz a Bíblia que ele foi para lá. Ficaram 10 anos. Em 10 anos foi suficiente para Noemi ir no cemitério 3 vezes. Primeiro morreu o provedor, que era o marido. Os filhos pegaram mulheres moabitas, casaram-se. As meninas eram ótimas com a sua sogra. Sogra era uma bênção. A sogra vivia a palavra, porque a palavra diz que as mais velhas tem que ser exemplo para a mais nova. Cadê você? Cadê você? As mais velhas tem que ser exemplo para as mais novas. E Noemi era exemplo para as duas, Orfa e Ruth. Ela saiu da sua terra, foi para uma terra estranha, porém ela manteve a sua integridade com o Senhor ali. Com Deus, ela continuou crente ali. Ela não se desviou e ia após outros deuses, não. Ela ficou crente. Tem gente que é crente aqui dentro. Aqui dentro, ele é um tipo de crente aqui dentro. Mas quando ele sai para ali, para Moabe, ele muda o estilo. É isso. E diz assim: eu mudei, mas eu sei que o meu chamado é aquele mistério lá que Deus tem comigo. Mas por enquanto que eu estou aqui, eu vou ficar assim. Quando eu voltar para lá, eu mudo. Aleluia. Glória a Deus. Tá linda, Jesus. Pode dar um glória a Deus. Está
entendendo a igreja? Está entendendo o que Deus está falando? Maravilha de Deus, aleluia. Cuidado com essa tua ida ali. Jesus. Ela era bênção. Tão bênção. E as noras era bênção para ela também. Ela era tão bênção que ela chamava a nora de minhas filhas. E quando ela resolveu a sair, depois que os filhos morreram, você vê, querido, a fuga que dá? Você foge. Elimeleque saiu de Belém, de Judá, para buscar refúgio em Moabe. Aleluia. E lá ele encontrou a morte. Lá ele encontrou a sepultura. Não era rapidinho, gente? Mas morreu em terra estranha e foi enterrado em terra estranha ainda por cima. Eita Deus, aleluia. Lá ele encontrou a morte. Saiu, fugiu dos dardos da fome de Belém, mas não conseguiu fugir das flechas da morte em Moabe. As flechas da morte pegou ele, pegou o filho dele, pegou o outro filho dele, de maneira que ela ficou sozinha. Cuidado, mulher, cuidado, mulher. Mas a mulher naquela época tinha que fazer o que o marido mandava. O marido pegava o chicote, vamos, e ela tinha que ir. Não, irmãos. Ela poderia ter sugerido, ordenado não, dado ordem não, mas sugerido a ele, vamos pelejar aqui mesmo, vamos orar mais, vamos falar mais com Deus. A mulher tem o poder de persuasão. Vamos falar com Deus. Lembra da mulher de Herodes? Quando ele estava naquele negócio lá de querer matar Jesus, a mulher dele teve um sonho e falou: meu filho, acho melhor tu não se meter no caso desse justo não, porque essa noite eu sonhei com ele, acho melhor tu não meter a mão nisso. A Bíblia diz que lavou as mãos naquele negócio. Ela poderia ter dado uma opinião, mas pelo que a gente entende aqui e vê, ela falou nada. Vamos embora. Por quê? Porque essa tragédia toda veio cair sobre ela, logo sobre ela. Por que não foi os três passando por? Por que não começou com Elimeleque? Por que ele também não teve live? Ele morreu, quem morre não sofre mais. Quem fica que sofre. Aí ela perde os filhos, pronto, perdeu toda a sua provisão, porque não tinha marido para sustentá-la e nem tinha os filhos para também sustentá-la. Ficou as duas noras moabitas. E agora? Ela fala: vou voltar para Belém. Por quê? Porque queria. Ela ouviu dizer, houve uma notícia que Deus tinha visitado a sua terra. Deus não se esquece dos seus não, irmãos. Glória a Deus. Pode passar o vento, a peleja, a crise que for, mas Deus não esquece dos seus. O remanescente, ele não é esquecido. E ela ouve dizer, ou seja, correu a notícia que Belém, que Deus havia visitado, e lá agora estava dando pão. A terra estava de novo frutificando, a terra estava de novo, o celeiro estava enchendo. Aí ela resolve voltar, mas só que estava voltando só com a trouxinha. Ela diz: saí cheia, saí com tudo que eu tinha, e agora eu estou voltando vazia. E ela fala em um determinado ponto aqui que a gente leu: porque a mão do Todo-Poderoso pesou contra mim. Sabe o que é isso? Você tomar um atalho na hora da crise. Chega lá depois que você quebra a cara. Chega lá depois dá tudo errado para você. Aí você quer culpar Deus por tudo que está te acontecendo. Uma coisa é Deus pesar a mão,
outra coisa é consequência da sua atitude. Glória a Deus. Tem coisa que o diabo faz, tem coisa que Deus pesa a mão, mas tem coisa que é consequência da sua atitude, da sua falta de temor, do seu compromisso, da sua insensatez, porque ele foi insensato e ainda escolheu Moabe. Moabe, na época lá do rei Eglon, no capítulo 3 de Juízes, diz a Bíblia que Moabe oprimiu Israel durante 18 anos. Olha que povo eles foi. E ele foi para aquela terra, aquele povo opressor. Sabe qual era o Deus dali? Quemos. Sabe o que eles faziam? Queimavam seus filhos a esse Deus. Queimavam seus filhos. Foi para lá que ele foi com a família, para uma terra amaldiçoada. Quando a pessoa está sem temor de Deus, sem direção, não pede direção, aí depois quer culpar Deus, ela voltou, o Senhor fez, o Senhor pesou a mão. Não, eu errei, eu dei um mau passo, eu fui por minha conta, eu não pedi a Deus, Deus mandou ir, não mandou. Cuidado com as suas escolhas. Cuidado com as suas escolhas. Há momentos, irmãos, que a Bíblia até fala que deve-se fugir, que foi o conselho que o apóstolo Paulo deu ao seu filho Timóteo. Quando se diz respeito à sexualidade, a sexo, ele deu o conselho a Timóteo: meu filho, foge das paixões da tua mocidade. Mandou fugir, foi o que José fez. Meteu o pé, a roupa pode até ficar, a capa bonita pode ficar, o paletó fica, mas a minha integridade com Deus eu não vou perder. A minha comunhão com Deus eu não vou perder. O dono da casa deixou tudo na minha mão, ninguém está vendo, mas ele está. Os olhos dele estão sobre mim, os olhos dele eu não me escondo. Aí foi hora de fugir, e ele fugiu. Tem hora que é para fugir, mas tem hora, irmãos, que nem sempre fugir é a melhor opção. Nem sempre fugir é a melhor escolha. Aleluia. E aí você escolhe fugir. Hoje nós vivemos numa geração que acha mais fácil fugir da crise no trabalho, da crise no casamento. Tem alguém aí? Glória a Deus. É melhor fugir da crise na igreja, porque pensa que não tem crise na igreja. Teve crise em Belém, Casa do Povo tem crise, aqui tem crise. As igrejas têm crise, irmãos. Sabe por que tem crise? Porque você não é igual a essa daí do teu lado. Oh, aleluia. Porque a que está ali no cantinho não é igual a outra do meio. Porque essa irmã não é igual a essa. Eita. Sabe por que tem crise? Por causa da diversidade de pensamento. Nós divergimos de maneira diferente. Glória a Deus. Aí vem as crises, mas nós precisamos saber administrar as crises. Meu Deus, aleluia. Mas não, quando vem a crise eu vou embora. Tá tudo errado nesse lugar. Menos ele que está falando. Menos ela. Ela é a soberana, ela sabe tudo. Tá tudo errado, eu vou embora. Querida, se você está certo, se você está coerente, está certo, está com o temor de Deus, você está na linha, está no trilho, fica e ajuda a consertar o que tu está vendo que está errado. Glória a Deus. Está linda, Jesus. Mas vai fugir para quê? Porque eu tenho temor de Deus. E eu estou vendo coisa ali que ali não dá. Quem tem temor não fica naquela terra. Se eu for pensar assim, eu não estaria sentado aqui. Mas quem sou eu?
a examinar a mim mesmo, ver se eu não tenho alguma coisa também que precisa ser mudado, para depois eu querer julgar alguém. Mas eu vou é fugir. O negócio é fugir. Você lembra o que Rebeca fez? Filho, falou para Jacó: filho, foge, porque o teu irmão Esaú quer te matar. Foge, filho. Vai para a casa do meu irmão Labão e fica lá. Daqui a pouquinho, daqui uns dias, eu te chamo, filho. Por enquanto, deixa a poeira baixar. O homem está querendo te matar, ele é bravo, você é de casa, você é mais mansinho. Foge, filho, vai. Eu te chamo já já. Cuidado, varoa. Cuidado com o teu conselho. Na hora de aconselhar para fazer o errado, ela aconselhou. Mas quando o bicho pegou, que o negócio ficou sério, foge, filho. Eu te chamo daqui a pouco. Sabe quando foi daqui a pouco? 20, pastor. 20 anos depois, ele voltou. 20 anos, já, meu irmão, minha irmã. E quando ele voltou, mais triste, sabe o que é? Meu Deus do céu. Sabe o que é mais triste, gente? É que quando ele voltou, ela já tinha morrido. Ah, meu pai do céu, não tem gente nessa igreja não. Você está me entendendo? Quando ele voltou, ela tinha falecido. Ou seja, deu um conselho, eu te chamo já já, que já já, se a gente não sabe, o dia de amanhã não me pertence. Ficou lá 20 anos, quando voltou, cadê? Tá lá, ele foi visitar a sepultura dela. Cuidado com a fuga, querido. Cuidado com a tua murmuração. Sabe o que é que Gálatas 5, 6, aliás, Gálatas 6, versículo 7 e 8 diz? Não erreis, porque Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, ele ceifará. E o que semeia na carne vai colher corrupção. E que no Espírito semeia vida eterna. Então, o que você plantar, eu não vou colher. O que o pastor plantar, ninguém colhe por ele, é ele. Respinga na esposa às vezes. Dependendo do que for, a esposa está do lado, né? Respinga. Mas colheita mesmo é com você que plantou. Glória a Deus. Então tem que ter temor de Deus, né, varão? Tem que ter temor de Deus. Tem que saber aconselhar. Tem que saber ter direção de Deus para tomar atitude. Órfã beija, chora. Aí Noemi, desesperançosa, não tinha mais esperança de nada. Aí vai lá, dá mais uma empurradinha, volta que eu não vou ter mais mesmo. Eu estou velha, não vou ter mais filho. Ela estava não tem mais esperança para mim nem para vocês. Então volta, olha para onde ela mandou, para cá dos pais de vocês e para os deuses de vocês. Órfã foi, beijou a testa e voltou. Porém Ruth, diz aqui o texto, não me inste para que te deixe, porque onde tu fores, irei eu. Onde pousares, pousarei eu. Teu Deus será o meu Deus. Teu Glória a Deus. Sabe que é aqui que houve uma conversão de verdade? Aqui houve uma aliança com Deus de Israel. Glória a Deus. Aqui houve uma confissão. Teu Deus é o meu Deus. O teu povo agora é o meu povo. Eu não sei, não tem nada na minha frente. Eu não sei nem o que me espera naquela terra. Mas eu vou seguir o temor e vou atrás de você. Coisa linda, queridos. Coisa linda. Sabe o que acontece? Quando você continua lendo a história, você vê que quando elas chegam, toda a cidade se comove com a chegada delas.
Ou seja, eram conhecidas. Porque logo alguém avista, 10 anos depois, e diz: não é aquela Noemi? Não é aquela que tinha seus bens, tinha seu marido, tinha filho, e foi lá para Moabe? Não é aquela? Mas agora ela volta com uma trouxinha. Agora ela agora ela volta com uma trouxinha e com uma moça que a gente nunca viu, sem o marido, porque souberam que ele morreu. Também souberam, porque o povo sabe, né, irmão? O povo fala. Se ela soube lá em Moabe que Deus visitou aqui, aqui também soube que ele morreu lá. Aí o povo soube. O que aconteceu com Noemi? Foi para lá, fugiu daqui, tá vendo? Olha, o marido morreu. Viu, Elimeleque quis fugir da prova, morreu o marido, porque ficou um remanescente lutando ali. Mas ele, vou fugir. Escolha errada. Se eu fosse dar um tema para esse texto, eu ia dar o tema: cuidado com as suas escolhas. Glória a Deus. Cuidado com as suas escolhas, porque elas vão determinar o seu presente e o seu futuro. Glória a Deus. Então cuidado com as suas escolhas. Fica debaixo da graça, da bênção de Deus. Elas chegaram, a cidade alvoroçou. Aí essa aqui é a Ruth, a minha nora, a minha filha Ruth, né? Todo mundo viu que... E mais lindo, irmão, é a gente ler aqui no capítulo, quando ela começa lá a catar a espiga, que ela se dispõe a trabalhar para Noemi. Você está velha, fica aí que eu vou trabalhar. Num lugar que não conhecia, num lugar que não sabia onde era, mas tinha amor suficiente no coração e temor de Deus para não abandonar a velhinha que foi mãe dela durante 10 anos, tratou ela bem, e pelo juramento que ela fez, ela foi catar espiga. Olha que coisa linda aqui, ó, do capítulo 2, o versículo 11. E respondeu-lhe Boaz e disse-lhe: bem se me contou. Bem o quê? Irmãos, acorda, igreja. Bem se me contou. Bem o quê? Se me o quê, irmãos? Alguém falou, né? Ó, bem se me contou quanto fizeste a tua sogra depois da morte de teu marido. Deixaste teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste e vieste para um povo que dantes não conhecia. Qual é a tua fama, hein? Essa fama aqui era de Ruth. Qual é a tua fama na cidade que você mora? Qual é a tua fama no bairro que você mora? Qual é a tua fama na rua que você mora? Aleluia. Não quero te acusar de nada, só quero uma reflexão. Para e pensa. Qual é a tua fama? Que fama você tem? Como é que te conhece? A quietinha de dentro da igreja e aquele demônio dentro de casa? A santinha que pula e roda e profetiza na igreja, mas que chega dentro de casa, fala palavrão, é rebelde com a mãe, é rebelde com a sogra. Qual é a tua fama, pelo amor de Deus? Me diga. Se tiver vergonha de me dizer, não precisa me dizer não. Mas responde aí para você, porque ele lê teu pensamento, porque ele é onisciente. Qual é a tua fama, crente? A fama dela era boa e chegou até Boaz. Aí olha só o conselho que ele dá para ela: o Senhor galardoe o teu feito
e seja cumprido o teu galardão no Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas tu vieste abrigar-se. Aleluia. Provérbios 31, no seu versículo 30, parte B, vai dizer que a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Quando você busca o que é louvada, é elogiada. A mulher que teme ao Senhor, todo mundo daquela cidade elogiava a Ruth pelos seus feitos. Todo mundo elogiava. Quando ela casou com Boaz e teve um filho, o filho, alguém disse, nasceu-lhe um filho a Noemi. Mas não era de Ruth. Mas o amor era tão grande, a amizade era tão grande, a integridade era tão grande, o temor de Deus. Porque quem tem amizade verdadeira e diz que ama de verdade, tem temor. Glória a Deus. Eu posso dizer que te amo, irmã, mas dar as costas para você e perder o temor e falar mal de você. Tá do lado uma da outra, tá tudo muito bonito, tudo muito lindo. Deus quer união mesmo, como já foi falado aqui. Falar eu te amo é muito fácil. Difícil é ter atitude de quem ama. Depois que ela casa, ela podia. Já estou casada, já estou bem de vida, já estou com meu marido, já tenho meu filho, vou ficar aí segurando essa mala aí, dessa velha aí pro resto da vida. Vou arrumar um cantinho, boto ela lá, arrumo alguém aí para cuidar dela, ir lá fazer uma comida, varrer uma casa. Aleluia. Né? Já fiz a minha vida. Alabria do ramado. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória. Mas ela disse, as moças falaram, nasceu-lhe uma criança, um filho a Noemi, e estava a criança no regaço de Noemi. Ela viveu junto com Noemi, na prova, na crise, na aflição, depois na bonança, depois quando tudo deu certo, que Deus abençoou, que ela já estava casada com um homem de posse, ela levou Noemi junto e cuidou dela, porque ela tinha feito uma promessa. Aonde tu morrer, ali morrerei eu. Glória a Deus. E aonde tu for sepultado, eu também vou ser. Ela independia se Noemi fosse morrer primeiro do que ela ou não. Ela ia ser crente. Ela ia ser crente. Ela determinou, eu vou ser crente. Terra estranha, mas o Deus não é estranho. Glória a Deus, aleluia. Quem é você? Como tem sido a tua conduta? O temor do Senhor é princípio da sabedoria, irmão. Quer ser elogiada, mas não teme ao Senhor. Quer ser abençoado, mas não teme ao Senhor. E a Bíblia não mente. A mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Aí faz qualquer negocinho, já quer elogio. Oh, meu Pai. Varre aqui a igreja aí, já quer elogio. E se não elogiar, o bico fica desse tamanho, o tempo fecha. Da próxima vez não faça nada.